Bom, pessoal, então vamos lá dar início agora à nossa aula efetivamente de genética bacteriana, beleza? Então, feitas as apresentações, vamos iniciar com a nossa aulinha aqui para vocês entenderem perfeitamente. Lembrando que essa aula é uma aula para ensino superior, tá bom? Então, se você está aqui e quer aprender um pouco mais sobre essa parte de genética bacteriana, essa é a aula 3 do nosso curso de microbiologia. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente já sabe que a célula bacteriana ela tem algumas características, né? Eu vou aqui colocar um cursor para a gente poder, né, fazer nossas considerações, tá? Então, aqui vou pegar amarelinho. Pronto, show de bola. Aqui, preto mesmo. Show. Então, vamos lá. Então, ó, a célula bacteriana, ela tem basicamente essa composição. Essa composição bacteriana é uma composição geral. Então, você já deve lembrar das outras aulas, né, que a gente já comentou, que a bactéria ela tem um núcleo. Esse núcleo bacteriano, ele não é delimitado por membrana, ele não possui carioteca, certo? Mas esse DNA nucleóide, por sua vez, está envolto por uma membrana plasmática, e essa membrana plasmática, por sua vez, está exposta, envolta por uma parede celular. Algumas bactérias podem conter as fímbrias, que servem para adesão, ou o flagelo, como é o caso dessa que vocês estão vendo aqui. Essa bactéria é uma representação geral, tá? Representação geral porque ela apresenta todas as estruturas que uma bactéria possivelmente poderá ter, beleza? Então, ó, antes de você poder entender como funciona, logicamente, a genética bacteriana como um todo, é necessário que você lembre que o que acontece? Que algumas estruturas, elas estão diretamente ligadas a esse processo de genética bacteriana, tá bom? Então vamos lá, se liga só. Primeiro, o que é o genoma? O genoma é a informação genética que essa bactéria contém. No caso das bactérias, nós temos dois genomas importantes. Um está dentro do cromossomo e outro está dentro do plasmídio. É essencial que vocês lembrem desse plasmídio, porque o plasmídio ele vai ser um dos genes, um dos genomas responsáveis principalmente pela resistência bacteriana, tá bom? Então, esse cromossomo e esse plasmídio vão ser estruturas que contêm o RNA e que transportam fisicamente a informação hereditária. E estas contêm os genes. Então, é bom lembrar que o gene nada mais é do que um segmento de DNA que codificam produtos funcionais. O DNA, extensamente, né, não só da bactéria, mas também dos seres humanos, dos mamíferos em geral, ele apresenta algumas características importantes. Lembre-se que nem todas as sequências genéticas, as sequências de pares de base, elas geram componentes ativos, certo? Então é bom lembrar que essas sequências de DNA que geram componentes ativos, elas são chamadas de genes, tudo bem? E aí, dentro dessa codificação de produtos funcionais, nós temos os óperons. O que são óperons? São grupos de um ou mais genes estruturais expressos a partir de um promotor específico. Rafa, pelo amor de Deus, o que significa dizer promotor específico? Bom, promotor é que promove. Então, o que é que ele vai fazer? Algumas moléculas promotoras podem ativar óperons e esses óperons podem expressar uma cadeia de genes estruturais. E é graças a essa característica que a bactéria possui que as modificações moleculares acontecem justamente com esses organismos procariontes. Rafa, por que isso não acontece com organismos eucariontes? Porque esses óperons, eles são muito mais difíceis de se identificar onde eles se alocam para gerar a expressão genética de endereço, beleza? Já como o DNA bacteriano ele é menor, a gente consegue classificar melhor esses óperons e consegue induzir a bactéria a produzir determinados genes de interesse ou expressar esses genes e produzir moléculas de interesse, tudo bem? E aí, ó, olha só, existem essas regiões reguladoras, elas podem ser classificadas de acordo com a posição que elas ocupam. Então, beleza. A gente tem aqui um gene repressor, aqui é uma cadeia de DNA, tá bom? Essa cadeia tem um gene repressor. Em seguida, nós temos uma região que nós chamamos de região regulatória, onde vai ter um promotor operador, que a gente fala, tá? A gente vai ter aí alguns genes estruturais. Por exemplo, gene da beta-galactose,
gene de permeabilidade, gene de transacetilase. Então, perceba que esses promotores vão induzir a formação de uma dessas enzimas, tá bom? De acordo com a expressão gênica. Então, a região reguladora ela é composta por um promotor e um operador. Então, promotores são sequências de nucleotídeos que controlam a expressão, taxa de transcrição, e daqui a pouco a gente vai falar como é que ocorre essa produção de proteínas, tá? De um gene. E os operadores são sequências de nucleotídeos que sinalizam para parar ou prosseguir aquela transcrição, tá bom? Lembrando que os genes operadores, eles também podem atuar diretamente em sequências inespecíficas ou incorretas, tá bom? Que não sejam de interesse naquele momento da bactéria. Tá claro isso para vocês? Então, ó, de que é composto o cromossomo bacteriano? Então, é uma molécula de DNA, dupla fita circular, grande maioria, beleza? Ele está disperso no citoplasma, como eu falei para vocês. Eles têm ausência eles têm ausência de carioteca, tá? Então, por isso que a gente disse que o DNA bacteriano tá disperso na célula bacteriana. Então, eles têm um cromossomo na maioria, são haploides, ou seja, possuem um único conjunto de genes, e todas as informações essenciais para a sobrevivência na célula estão nesses genes, tá? Então, praticamente todo o DNA bacteriano tem uma função codificante ou regulatória. E aí, eu coloquei aqui no slide para vocês uma porcentagem de como é que isso acontece. Então, mais ou menos 88% são regiões codificadoras, 1% dos genes são codificadores de RNA transportador, na verdade, RNA mensageiro e RNA transportador, e 10% são regiões regulatórias, que são aquelas que eu comentei antes, né, que vão inibir a transcrição ou iniciar a transcrição, a depender do que é interesse naquele momento, beleza? Então, aqui é só para vocês lembrarem, né, quais são as bases nitrogenadas que nós temos. As bases nitrogenadas do DNA são citosina, guanina, adenina e timina. As bases nitrogenadas que estão inclusas no RNA, a única diferença está aqui na uracila, que substitui a timina no caso, beleza? Então, vamos lá. Como é que se dá o tamanho desses genomas? Então, eu trouxe aqui algumas bactérias importantes, só para vocês entenderem, à medida que a aula for se processando, que algumas dessas bactérias eu vou comentar sempre. Então, por exemplo, Escherichia coli, então ele tem um cromossomo de mais ou menos de 4.700 quilobases e o formato da molécula de DNA em C, tá bom? Pseudomonas, deixa eu olhar outra aqui, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, ele tem um pouquinho a mais, aliás, um pouquinho a menos de quilobases, né, de quantidade de base, então tem 2.800 quilobases, mas possui a forma de DNA também na forma de C. Enquanto a gente tem outras bactérias que apresentam forma de L, tá? Quando eu falo forma de L, eu estou falando como o DNA ele se desenha dentro da célula bacteriana, beleza? Que fique claro isso para vocês, tranquilo? Então, o cromossomo bacteriano e o processo de superenovelamento. Vamos lá. Vocês devem imaginar que 2.700 quilobases é muita base nitrogenada. Então, o DNA ele é uma molécula gigantesca. E aí, o que acaba acontecendo? Esse DNA ele precisa se enovelar, diminuir de tamanho, para que, a partir desse momento, ele possa caber dentro da célula bacteriana, beleza? Então, aqui está um exemplo do DNA, beleza? Tem mais ou menos 4 milhões de pares de base e 1 milímetro de comprimento, porque ele é superenovelado. Então, o DNA da Escherichia coli tem cerca de 4,6 milhões de pares de base e possui cerca de 1 milímetro de comprimento, 1000 vezes maior que o tamanho da célula. E o cromossomo ocupa 10% do volume celular. O que é que isso quer dizer? Que para esse DNA poder ocupar inteiramente a parte de dentro dessa célula procarionte, ele precisa automaticamente se enovelar, beleza? E aí, como é que se dá o fluxo da informação? Então, vamos lá. O DNA ele se replica, então ele vai sofrendo aquelas explicações que a gente já viu. Vou deixar linkado aqui em cima uma aula do professor Patrick sobre conceitos básicos de genética. Se você não lembrar desses conceitos básicos, a aulinha vai estar aparecendo aqui no card e aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é bom você lembrar que o DNA ele tem a duplicação semiconservativa, então ele se divide, beleza? E produz 2 DNAs iguais. Depois dessa replicação do DNA, ocorre que dentro desse DNA existem genes que contêm informações funcionais. Esses genes vão oferecer uma transcrição, então a informação vai ser transcrita em um RNA mensageiro.
Esse RNA mensageiro, ele vai sofrer o que a gente chama de translação e automaticamente formar uma proteína, beleza? Então, lembre-se que essa sequência, esse fluxo de informação, é o fluxo, como é que eu posso dizer, mais conhecido da humanidade, né? Para transmissão genética. Então, o DNA se transforma em RNA que posteriormente sintetiza uma proteína. Então, transcrição, tradução, proteína, beleza? Então, o DNA forma um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ao ribossomo. O ribossomo capta RNA transportadores, cada um tendo um códon específico, e cada códon um aminoácido, até que você consiga fazer a formação correta da proteína. Aí lembre-se que após esse processo, o DNA ele possui genes promotores. Esses genes, aliás, operadores, esses genes operadores podem fazer com que a verificação dessa transcrição seja o mais correta possível. Tranquilo? Então, olha só. Esse fluxo de informação dá para a gente algumas coisas bem importantes. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente chama de biomodificação, ou o que vocês conhecem de manipulação genética, ou o que vocês conhecem como... Patrick até falou aqui numa aula que genoma, tá? A gente pode trabalhar com isso bem facilmente, recombinação gênica, enfim. Então, olha só, tá aqui uma célula bacteriana, presta atenção no slide. Tá aqui uma célula bacteriana, beleza? Essa célula bacteriana, ela pode expressar, ou seja, a informação genética é utilizada dentro da célula para produzir as proteínas que realmente necessitam. Então, ele produz as próprias proteínas. Através de transcrição, tradução, a célula realiza o metabolismo e cresce, normalmente. Ela também tem a função de recombinação. O que seria isso? A informação genética pode ser transferida entre células de mesma geração. Então, vocês vão ver que algumas células bacterianas, principalmente ligadas a genes de resistência, no caso os plasmídios, como são circulares e menores, elas podem entregar pedacinhos desse plasmídio que fazem com que ela possa, posteriormente, transmitir genes de resistência, certo? E ela pode sofrer replicação, que é, por exemplo, quando a célula se divide em duas células filhas iguais. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Aqui mostra a replicação do DNA. Eu não vou entrar na replicação do DNA especificamente, porque existe uma aula aqui no canal falando sobre essa replicação do DNA, falando como acontece a separação das fitas de DNA e como esse DNA ele é replicado, tudo bem? Então, não vou me atentar a isso, vou me atentar estritamente à genética bacteriana, tranquilo? Então, lembre-se que toda vez que um DNA se replica, esses genes codificam RNAs transportadores. Aliás, mensageiros. Esses RNAs mensageiros, eles são responsáveis pelo processo de transcrição. Então, vamos lá. Primeiro, a RNA polimerase se liga ao promotor, né? E esse promotor vai informar se realmente aquele gene que vem depois, aquele óperon, ele realmente codifica uma proteína essencial à bactéria. Seja para o processo de recombinação, seja para o processo de replicação, ou seja para o processo de expressão que eu expliquei anteriormente. Então, a RNA polimerase liga-se ao promotor e o DNA se desenrola no início de um gene, dependendo das situações que eu comentei. Depois disso, o RNA é sintetizado por um pareamento complementar de bases dos nucleotídeos livres com bases nucleotídeos na fita móvel do DNA. Rafa, como é que isso acontece? Tá aqui, ó. Lembre-se, a adenina se liga à timina, citosina se liga à guanina. Só que lá no RNA, a timina ela é substituída pela uracila. Então, aqui eu tenho a fita molde de DNA e aqui eu tenho a fita complementar do RNA mensageiro. Lembrando que o promotor informou que essa região é uma região codificadora. É um gene codificador, beleza? Depois, o local de síntese move-se ao longo do DNA e o DNA foi transcrito sem novela novamente, beleza? Então, essa região que foi codificada em um RNA transportador, ela se move ao longo do DNA e as fitas se completam novamente. A transcrição atinge a região de terminação. Então, ó, veja que à medida que a transcrição vai acontecendo durante o gene, ela vai acontecendo, ó, o RNA aqui vai sendo produzido, e as bases complementares da fita dupla do DNA, elas vão se juntando. É como se fosse um processo contínuo.
a transcrição vai acontecendo, e as bases que estão aqui atrás, elas vão novamente se reagrupando, beleza? Isso para evitar que o DNA sofra erros durante o processo de transcrição, tá claro, gente? O RNA e a RNA polimerase são liberados e a hélice DNA se forma novamente. Então, eu tenho aqui o RNA mensageiro transcrito e aqui eu tenho a polimerase. Lembrando que essa polimerase, essa RNA polimerase, ela é importante para evitar que haja transcrições de maneira incorreta, tudo bem? Então, esse é o mecanismo de transcrição. Então, eu coloquei aqui uma sequência para vocês verem como isso vai acontecendo. Aqui eu tenho uma sequência de fita dupla, né, de DNA. E cada sequência dessa, né, cada posição dessa, cada trinca, gera o que nós chamamos de RNA transportador e códon. Então, o que são os códons? São trincas de pares de bases que correspondem a um aminoácido, beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, primeira posição, citosina. Segunda posição, uracila. Terceira posição, citosina. Então, citosina, uracila, citosina, uracila, citosina. Então, citosina, uracila, citosina dá uma leucina. Então, veja que cada códon desse tem um aminoácido, mas o mesmo aminoácido pode ser sintetizado por vários outros códons. Tranquilo? Lá no RNA transportador, a gente tem o que nós chamamos de anticódon, que ele vai se ligar na fita de RNA complementar e agrupado a esse RNA transportador existe um aminoácido, beleza? Que está caracterizado por esses códonzinhos aqui, tudo bem? E aí, aqui está o processo exemplificado que eu coloquei para vocês anteriormente. Então, primeiro, os componentes necessários para iniciar a tradução são reunidos, né? Então, está aqui o códon A, o G, qual é o anticódon? O AC. Esse anticódon tem um aminoácido conectado a ele. No caso aqui, acho que é uma metionina. Aqui eu tenho outro anticódon, a AU, que tem uma leucina, e eu vou montando a proteína. Então, esse sítio, que nós chamamos de sítio P, é justamente o sítio de início da codificação da nova proteína, tá? E é esse aqui o momento em que a gente entende que as bactérias, por terem um RNA menor, na verdade, um DNA menor, elas conseguem ser facilmente manipuláveis. E a recombinação é feita justamente com elas. Então, por exemplo, existem algumas bactérias, existem laboratórios espalhados pelo mundo que trabalham com essas bactérias para produzir proteínas que sejam do nosso interesse. Beleza? Isso pode acontecer. Então, a montagem do ribossomo, um RNA transportador carregando o primeiro aminoácido, é pareado com o códon de iniciação do RNA mensageiro. O lugar onde foi o primeiro RNA transportador se estabelece e é denominado sítio P. O que seria o sítio P? O primeiro aminoácido da cadeia, tá bom? Transportando o segundo aminoácido se aproxima. E aí vão se formando as ligações peptídicas, que é bom vocês lembrarem essas ligações entre os aminoácidos, e a proteína vai sendo formada, beleza? Aqui eu destaco para vocês o que nós chamamos de sítio E. O que é o sítio E? Então, o ribossomo se move ao longo do RNA mensageiro até o segundo RNA transportador, vizinho ao sítio P. O próximo códon a ser traduzido é conduzido do sítio A e o primeiro tRNA ocupa o sítio E. Ou seja, vamos imaginar que ele veio formando o sítio, beleza? Ó, primeiro RNA, sítio P. Primeiro aminoácido, sítio P. Segundo aminoácido não tem sítio. O segundo aminoácido é chamado de sítio A. O terceiro aminoácido, sítio E. E assim sucessivamente. Tudo bem? Até que ocorra a formação da nova proteína. É claro que, gente, se houve, durante esse processo de tradução, se houve um erro lá na transcrição e a RNA polimerase não corrigiu, essa proteína aqui sairá defeituosa. Beleza? Por quê? Porque nesse momento, muito dificilmente, o RNA ribossômico e os RNAs transportadores vão conseguir estabelecer uma má formação ou inibir a má formação de uma proteína. Acontece? Acontece. Quando a proteína ela é formada e pós essa proteína ser formada, existem modificações, nós chamamos de modificações pós-transducionais. O que são essas modificações? Por exemplo, durante o processo de formação da proteína, ocorreu a posição incorreta de um aminoácido, o que dificulta o enovelamento da proteína. Então, a proteína, ao invés de estar numa estrutura de dupla hélice, na verdade, ela formou uma estrutura beta-preguiada, por exemplo.
Então, existe um aminoácido na cadeia que está fazendo com que aquela estrutura esteja de uma forma diferente. Então, pode ocorrer modificações pós-traducionais. Essas modificações são muito comuns, Rafa? Não. Nas bactérias, elas são menos comuns, mas elas podem acontecer com a maior facilidade, tudo bem? Então, aqui ó, mostra como funciona a formação da sua proteína, tá? Então, você tem um aminoácido, um aminoácido que está correspondente ao seu anticódon ligado no transportador, e aqui nós temos um códon do RNA mensageiro que vai puxar aquele RNA transportador, tranquilo? Então, pode ocorrer o que nós chamamos de transcrição e tradução simultânea. Como seria isso? Vamos lá. Preste atenção aqui. O DNA produz um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro induz a formação de proteínas. Então, olha só. A gente tem a RNA polimerase conectada a um ribossomo, beleza? O que a gente chama de polirribossomo. Esse polirribossomo, à medida que a RNA polimerase vai detectando quais são os possíveis códons ou genes de transcrição do DNA, ele já vai formando a tradução. Ó. Ele já vai formando a tradução de acordo com a integralidade dos RNAs mensageiros acoplados à cadeia. Isso acontece? Acontece. Por isso que muitas bactérias têm capacidade de reprodução, na verdade todas, né? Têm capacidade de reprodução aumentada, justamente por esses motivos, tudo bem? Então vamos lá. O que são os plasmídios? Que é justamente os genes de resistência. Então são moléculas de DNA de dupla fita extracromossomal. Então a gente tem o DNA bacteriano e a gente tem os plasmídios. Eles são circulares, são bem menores que os cromossomos, se replicam independentemente dos cromossomos, estão presentes tanto em bactérias gram-positivas quanto em bactérias gram-negativas e carregam informação genética não essencial à célula, mas podem conferir uma vantagem seletiva. Rafa, qual seria essa vantagem? A vantagem, nesse caso, é justamente relacionada aos genes de resistência. O que seriam os genes de resistência? Seriam regiões de DNA que codificam proteínas que interferem na ação de fármacos antimicrobianos. Tudo bem? Se você tem dúvida disso, como funcionam os fármacos antimicrobianos, vai ter uma aula de farmacologia no nosso outro curso de farmacologia também comigo, falando sobre o mecanismo de ação dos antimicrobianos, tá bom? E os principais aspectos clínicos. Então, quais são as importâncias biológicas? Qual a importância biológica dos plasmídios? Então, eles carregam genes que exercem profunda influência no fenótipo da célula. Existem os plasmídios de resistência que geram ameaça à terapia antimicrobiana. Então, vamos, por exemplo, tabela de exemplos. Sublinhei aqui funções metabólicas. Degradação do octano, cânforo, naftaleno, degradação de herbicidas. Quem é o organismo que tem esses genótipos conferidos por plasmídios de resistência? Pseudomonas alcaligenes. Resistência a antibiótico, ampla gama de bactérias. Resistente a metais tóxicos, ampla gama de bactérias. Tem estudos aqui na minha região, na Universidade Regional do Cariri, feito pela professora Janaína, que ela trabalha justamente com metais pesados em relação a bactérias multiresistentes, tudo bem? Então, por exemplo, aqui a gente tem um plasmídio, beleza, de resistência, e esse plasmídio, ele tem várias regiões que geram resistências a determinados antibióticos. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, resistência à ampicilina, nessa região aqui, ó, e nessa outra região a gente tem uma resistência à tetraciclina. Lembrando que essa resistência, o que é? É um DNA que codifica proteínas e essas proteínas geram a degradação do fármaco, tudo bem? Então, imagine que você tenha um plasmídio de resistência, beleza? Eu sei que está muito bem desenhado aqui, afinal de contas, os meus desenhos são perfeitos, né? Eu sei que vocês sabem disso. Então, a gente tem um DNA bacteriano e aqui nós temos o plasmídio de resistência. Esse plasmídio de resistência, vamos supor que veio um antibiótico, esse antibiótico matou todas essas bactérias e sobraram essas duas porque tinham resistência. Esse plasmídio, ele pode ser transferido para outras bactérias e aí você pode ter organismos resistentes se replicando naquele meio, tudo bem? E agora a gente vai falar sobre o que nós chamamos de DNA móvel ou elementos transponíveis, tá bom? O que são eles? São segmentos distintos de DNA que movem-se como unidade no interior de outra molécula de DNA. Eles são capazes de se deslocar de um sítio para o outro. Chama-se de transposição. Então, você vai ver isso muito nos livros de biologia celular e molecular, como transpose, tá? Então, eles são encontrados inseridos em uma molécula de DNA, pode ser um plasmídio, cromossomo ou genoma viral.
são replicados quando a molécula de DNA do hospedeiro é replicada, plasticidade ao genoma, gera plasticidade ao genoma, podem afetar a expressão de outros genes, como sequências de inserção, transposons e íntegrons. Então, olha só, que legal. Esses segmentos de elementos transponíveis, eles podem se movimentar dentro dessa molécula de DNA e podem encapar, que a gente diz, genes que codificam proteínas. Então, olha só que legal. Eles podem influenciar diretamente na expressão de determinadas proteínas. Existe alguns genes transponíveis que eles geram lockdown bacteriano. Eles interferem diretamente. Você coloca esses genes juntos e eles interferem diretamente na produção de determinada proteína. Caso você queira fazer um teste em laboratório, por exemplo. Então, são mais simples e menores. Geralmente, são 1000 pares de bases. Ele tem um gene transposo e são repetições invertidas nas extremidades. Já o TN5, eles são maiores. Isso aqui é o IS2, tá? Tem gene de transposase, tá? Ou transpose, repetições invertidas nas extremidades e eles codificam genes de resistência a drogas, tanto síntese de toxinas quanto enzimas degradativas, como, por exemplo, a enzima a beta-lactamase, que é super conhecida de vocês, que gera resistência a antibióticos beta-lactâmicos, tá? Que tem mecanismo de ação beta-lactâmicos. Também são inseridas por essas regiõezinhas, tá? Então, o que é que elas fazem? Elas se movimentam ao longo da fita de DNA e fazem com que determinada região codificadora deixe sua síntese original, por exemplo, e passe a sintetizar um novo tipo de gene importante para a bactéria, tá bom? Então, essa transposição, ela pode ocorrer assim. Vamos lá. Tem aqui o gene A, transposon, e aí a gente tem uma transposição entre esse gene que estava aqui e o gene 2, por exemplo. Então, a sequência real era gene 1, gene 2, gene 3. O transposon veio, sofreu uma transposição e se inseriu nesse meio. Então, o gene 2 está interrompido. Então, ele pode afetar a expressão desses genes, como eu acabei de comentar com vocês. Beleza? O que são os íntegrons? São segmentos de DNA de fita dupla, geralmente menores que os transposons, não se autoduplicam, capturam genes de resistência à droga. Podem ser transferidos ligados a transposons, plasmídeos e o cromossomo. Um íntegron, o que é que inclui um íntegron? Um gene codificador de uma integrase, um sítio adjacente de recombinação, uma região promotora utilizada na expressão dos genes acessórios, que a gente chama de cacetes, certo? Um ou mais cacetes de genes associados à resistência de drogas. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma região sem íntegron, tá bom? Íntegron vazio. Então, beleza. Tudo acontecendo como tem que acontecer, beleza? Aqui a gente tem com o que a gente chama de cacete, né? Que são os genes acessórios. O íntegron vem lá e integra esse genezinho para que esse genezinho possa sintetizar, sei lá, novas características à célula bacteriana, como resistência a outras drogas, tá bom? E isso gera o que nós chamamos de variabilidade genética. Essa variabilidade genética pode acontecer de duas formas, através de uma mutação ou através de uma recombinação genética. Mutação, quando ocorre alteração na sequência de base do DNA sem aquisição de genes de outro organismo. E recombinação genética é a alteração do genótipo que ocorre pela aquisição de material genético de outro micro-organismo. No caso da mutação, é um processo vertical que ocorre durante a replicação do cromossomo, enquanto a recombinação genética é um processo horizontal, ocorre durante a transformação, transdução e conjugação, que nós vamos comentar daqui a pouco como é que esses processos acontecem. O que nós planejamos fazer é justamente recombinação genética, porque essas recombinações elas podem nos dar micro-organismos que são potencialmente interessantes para trabalhos em laboratório. Então, sei lá, eu quero testar a minha molécula contra uma bactéria que não produz determinada proteína. Então, faço uma recombinação para que essa bactéria não expresse essa proteína. Ou então, eu posso fazer o mesmo procedimento, só que agora querendo que aquela bactéria super expresse aquela proteína. Então, eu faço uma recombinação justamente nesse quesito, tudo bem? E aí, na mutação, é importante a gente lembrar que existe uma diferença entre genótipo e o fenótipo, tá? Então, as mutações, elas podem ser, lembrando que genótipos são as características genéticas e o fenótipo é aquilo que a molécula aparenta ter por uma modificação, tá? Como é que as mutações podem acontecer?
Elas podem ser neutras ou silenciosas, quando o código genético é degenerado. Elas podem ser desvantajosas quando a célula perde uma característica fenotípica, sei lá, ela era resistente a, não sei, a ciclosporina. Agora ela não é mais. Cefalosporina, na verdade. Ela é resistente a cefalosporina. Agora não é mais, beleza? E elas podem ser benéficas quando a célula ganha uma atividade nova ou intensificada que beneficia a célula. Exemplo, eu tenho um Staphylococcus aureus que não expressava beta-lactamases, mas ela sofreu uma mutação e agora expressa essa enzima, fazendo com que ela se torne resistente a antibióticos das classes dos beta-lactâmicos. Tudo bem? Aqui, novamente, eu trouxe para vocês esse código genético, tá bom? E é bom vocês lembrarem um detalhe. A metionina é o códon de iniciação e os códigos de parada podem ser tanto esse códigozinho aqui, como esse códigozinho aqui. O GA, o AA ou o AG, tudo bem? Então, aqui a gente tem o que nós chamamos de mutação no sentido trocado, que é a substituição de base resultar em uma substituição de aminoácido na proteína sintetizada. Então, vamos lá. Como é que seria normalmente? Seria assim, ó, metionina, que é o iniciador, né? Lisina, fenilalanina, glicina e o gene de parada, no caso, o UAA, beleza? Aí, o que é que eu vou ter aqui nesse gene, ó? GGC. O que é que aconteceu aqui? Metionina, lisina, fenilalanina, e ao invés de eu ter uma glicina, eu tenho uma serina. Beleza? Por quê? Porque houve uma troca nesse momento aqui, tá vendo? Ao invés de eu ter GGC, né, no caso citosina, citosina, guanina, eu tive timina, citosina, guanina. Então essa substituição gerou uma mutação no sentido trocado. Isso faz com que essa proteína aqui, ela seja diferente da que deveria ser produzida normalmente, tudo bem? Já a mutação sem sentido, o código de parada impede a síntese de uma proteína funcional completa. Então, está aqui o mesmo exemplo, está aqui o outro exemplo. Tem a metionina, que é o que a gente chama de mutação nonsense. Tem a metionina, só que logo em seguida já tem um gene de parada. Então, já aconteceu a mutação, beleza? Mutação da fase leitura. Pares de bases são removidos ou inseridos no DNA e altera a fase de leitura da tradução. A proteína é inativa. Então, tem aqui a mesma sequência. Olha só, eu coloquei aqui atrás, beleza. E agora eu tenho uma proteína inativa, beleza? Eu tenho também a mutação, como eu mencionei antes, onde a proteína ela continua sendo formada eternamente porque a leitura dela não para em nenhum momento, ou seja, ela perde os genes de parada. Então, ocorre naturalmente, sem a adição de um agente mutagênico específico, geralmente decorre de erros cometidos pela DNA polimerase, tá? As mutações podem ser induzidas. Então, por exemplo, mutações induzidas por ácido nitroso, resultado da exposição ao micro-organismo a um agente mutagênico que é capaz de introduzir danos ou alterações no DNA. Físico pode ser por radiações ultravioletas, químicos, por exemplo, pelo uso de óxido nitroso ou nitrosoguanidina, beleza? Então aqui, ó, o DNA normal, ácido nitroso, houve um processo de modificação, de mutação, vai ter uma mutação alterada e aí sucessivamente, tudo bem? Ok? Então, dímero de timinas. O que são dímeros de timinas? Vamos lá. São danos graves ou morte celular, comprometimento da replicação e transição se não houver reparo. Então, se eu tiver duas timinas juntas, o que é que vai acontecer? Essas duas timinas juntas, se não forem removidas e houver um reajuste nessa sequência de DNA, a bactéria pode vir a se destruir. Isso acontece muito pela utilização de luzes ultravioletas. É tanto que quando a gente faz testes em fluxo laminar, cabine de fluxo laminar, sempre a gente deixa a luz ultravioleta ligada ao final, que é justamente para a gente matar todas essas bactérias, tá bom? Já na recombinação genética, a gente tem os 3 processos de transformação, conjugação e transdução. Então, transformação, a gente incorpora o DNA livre, geralmente decorrente de uma lise celular. Depois a gente conjuga, que é transferir esse DNA de uma bactéria para outra, que envolve o contato. E a transdução, que é a transferência de material genético mediada por um bacteriófago. Então, por exemplo, um vírus entra na bactéria, pega o DNA genético,
né, o código genético, a informação genética e leva até outro. Isso é transdução, beleza? Então, vamos lá, como é que ocorre a transformação? Bactérias encapsuladas, vivas, foram injetadas em um camundongo. Depois disso, o camundongo morreu. Depois a gente tem colônias de bactérias encapsuladas que foram isoladas do camundongo morto. Em seguida, o que é que a gente tem? Bactérias não encapsuladas vivas foram injetadas em um camundongo. O camundongo permaneceu saudável. Algumas colônias de bactérias não encapsuladas foram isoladas do camundongo. Por último, as bactérias encapsuladas foram mortas pelo calor e foram injetadas no camundongo. O camundongo permaneceu saudável e não existiu colônia. Bactérias não encapsuladas vivas e bactérias encapsuladas mortas pelo calor foram injetadas em um camundongo. O camundongo morreu e as colônias de bactérias encapsuladas foram isoladas do camundongo morto. Isso é um processo de transformação genética. Tudo bem? Por quê? Lembre-se, nesse processo de transformação, a gente incorpora um DNA livre, que vem justamente da destruição celular, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona? Célula DNA cromossômico, né? Cromossômico, célula receptora, fragmentos de DNA da célula doadora, incorporação. Esse DNA alinha-se com as bases complementares. A recombinação ocorre entre o DNA doador e DNA receptor. E o DNA que não foi degradado, ele é expulso da célula ou destruído, tudo bem? Algumas bactérias são naturalmente transformáveis. O que é uma célula competente? É uma célula receptora em um estado fisiológico capaz de captar o DNA doador. Isso é importante. Tem muitas células bacterianas, a depender do meio de cultura em que elas estão, que não são capazes de fazer a recepção desse DNA, tudo bem? Competência. Então, são alterações na parede celular, tornando-a permeável a moléculas de DNA. E um exemplo é que a Escherichia coli ela não é naturalmente competente. Então, existe um tratamento para induzir essa competência, que a gente chama isso de engenharia genética. Então, às vezes, a bactéria ela não é ideal para receber aquele DNA incorporado, mas a gente faz o tratamento nela para que ela consiga fazer isso. Tudo bem? Beleza, gente? Gente, então essa foi a nossa terceira aulinha, né? Essa está sendo a nossa terceira aulinha do nosso curso de microbiologia, beleza? Então, toma uma aguinha, né? De boa, e vamos continuar aqui com a nossa aulinha de genética. Então, olha só. O outro processo é a conjugação. O que significa, nesse caso, a conjugação? É quando a gente coloca duas bactérias juntas e elas vão trocar entre elas material genético, tudo bem? Então, esse processo de conjugação é quando você quer, por exemplo, se tem uma bactéria que tem um gene de interesse. Então, você pode colocar as duas no mesmo meio de cultura e tentar fazer com que elas se conjuguem. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, a outra bactéria ela não expressa as características que você deseja. E isso precisa ser bem delineado no seu estudo, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem aqui o cromossomo bacteriano, a gente vai ter o que nós chamamos de junção conjugal e o fator F. Replicação de transferência do fator F, esse fator F vai ser transmitido para outra célula, beleza? Depois que esse fator é transmitido, geralmente o fator F ele é o plasmídio, tá bom? E aí o que acontece? Esse fator F, por sua vez, transmitido, ele vai se incorporar ao DNA principal, gerando um fator de conjugação. Então, vai ocorrer a conjugação e esse fator conjugado, por sua vez, vai fazer com que a célula, que outrora não superexpressava ou expressava algumas proteínas, passe a expressá-la. Por quê? Porque esse fator que foi transferido por conjugação, ele agora está incorporado ao DNA principal. Um detalhe importante, pessoal, que esse processo de transferência acontece justamente em bactérias que apresentam resistência, tá bom? Principalmente genes de resistência. Já a transdução, como é que funciona? Então, vamos lá. A gente tem um vírus, por exemplo, né? Capsídeo proteico. Ele vai entrar dentro da célula doadora, vai causar a lise desse material genético, vai se replicar e vai transferir esse material genético para outras células. Esse material genético, por sua vez, transferidos para outras células receptoras, ele vai automaticamente se incorporar ao DNA principal, a bactéria vai se subdividir justamente com
é esse material genético que foi inserido no seu DNA principal. Beleza? Gente, chegamos ao final da nossa aulinha. A nossa próxima aula de microbiologia vai sair na próxima segunda-feira, tá? Então, próxima segunda-feira tem aula de microbiologia. Nessa semana também nós vamos ter também aula de farmacologia. E eu espero vocês aqui no canal Biolodúvida em 2020 para novas aulas aqui no canal, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o professor Rafael Barbosa e até mais.